Vamos falar sobre Camila Barros. Essa é a principal notícia da semana envolvendo a pastora, preletora, pregadora Camila Barros, depois que ela fez essa fala aqui. Vamos assistir. Quantos cultos mais você vai faltar para cumprir plantão? Quantos cultos mais você não vai entrar na escala da igreja porque você tem que trabalhar fora? Quantos congressos mais de 3 dias você só vai conseguir vir em um porque você tem que trabalhar? Desde quando o braço da tua carne se tornou mais forte do que o Deus que te sustentava quando tu ainda era massa informe no ventre da tua mãe? A verdade é que Deus nos chamou como ministros, Deus nos chamou como os seus profetas, mas a pressão da sociedade impõe sucesso e o crente não quer ficar para trás. Há um cansaço exacerbado sobre o ombro da maioria, uma exaustão, um burnout, uma síndrome do pensamento acelerado. Sabe por quê? Porque hoje é status estar ocupado o tempo todo. Quem disse? Gente, essa é simplesmente uma das falas mais diabólicas que a gente tem hoje dentro do contexto evangélico aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil. E eu vou explicar já por quê. Essa é a Camila Barros, uma das pregadoras mais proeminentes do momento, o cachê mais alto, de forma indiscutível. Até mesmo sobre vários homens pregadores, né? Dentro desse ramo evangélico, ela é uma das poucas mulheres que conseguem ganhar mais do que os homens pregadores. Dificilmente você vai encontrar um pregador que receba um cachê como recebe a pregadora Camila Barros. E eu tô falando de quanto, Israel? Eu tô falando de 5 mil por pregação? Um pouquinho mais. 10 mil por pregação? Um pouquinho mais. 20 mil por pregação? Um pouquinho mais. 30? 40? Cara. É desse jeito que o evangelho é comercializado. Agora a gente fez recentemente um vídeo sobre a Aline Barros, que falava do seu chamado e não posso me calar, tendo cachê de 250 mil para cantar em um evento do governo do estado do Tocantins, né? Na abertura do carnaval. Agora a gente tem a Camila Barros, que recebe uma quantia enorme para pregar o evangelho. E eu quero ver os mesmos que disseram, não, a Aline Barros está certa. Ela tem que pagar os músicos, ela tem que trabalhar. Isso aqui é o trabalho dela, para cantar, é a arte dela. Essas pessoas vão defender o alto cachê da Camila Barros para prefeituras, também com o argumento de que é o trabalho dela? Vamos ver, né? Bom, vamos começar a falar então a respeito do que ela disse. Como disse, na minha opinião, essa é uma das retóricas mais diabólicas que existem dentro das igrejas brasileiras. Porque fora do Brasil, sobretudo Europa e Estados Unidos, isso é completamente incomum. Você não tem evangélicos que estão todo santo dia na igreja. É muito difícil na Europa, na Inglaterra, por exemplo, você vê membros que vão mais de 2 vezes por semana. O comum é 1 vez por semana, salvo ao longo da semana um estudo bíblico, um encontro de homens, um evento, sabe, até mesmo atípico dentro da agenda da igreja. Isso na Europa, nos Estados Unidos, é completamente natural você só ir para a igreja aos domingos. E por que é completamente natural? É porque as pessoas não gostam de ir para a igreja? Não. É porque as pessoas preferem trabalhar. O custo de vida é muito alto, você não consegue estar na igreja na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, todo dia, como é aqui no Brasil. Muitas igrejas aqui no Brasil, você tem culto de doutrina, culto de celebração, culto de libertação, você tem célula. Para quem é do Ministério do Louvor, tem um ensaio. Cara, é uma agenda extremamente corrida. Ao longo da semana, que tem 7 dias, você fica pelo menos 5 dias tendo que ir para a igreja, ficar lá de 2 a 3 horas todo dia. 5 vezes por semana, 4 vezes por semana é muita coisa. Aí inventam um congresso. O congresso tem 3 dias e você tem que estar os 3 dias de congresso. E para quem não cumpre essa rotina, aí vem a Camila Barros e questiona isso. Até quando você não vai conseguir ficar os 3 dias de congresso porque tem um plantão? Até quando você vai preferir dar mais atenção ao seu trabalho do que à igreja? É por isso que as pessoas estão com burnout aí. E são muitas, inclusive pregadores e pastores. É por isso que as pessoas têm burnout, porque elas querem sempre estar ocupadas. Aí eu vou perguntar para você sobre a Camila Barros, óbvio, ela não vai ver esse vídeo,
e nem, pelo amor de Deus, não compartilhe para ela não, para ela não ver, para ela não ficar chateada com as verdades que eu vou dizer aqui. Pergunta para Camila Barros quantas vezes ela trabalha na semana. Ah, Zé, ela não trabalha não, ela só vive do ministério. Não, irmão, ela trabalha. Isso aqui é o trabalho dela. Toda a agenda que ela vai, toda a igreja que ela vai, todo culto que ela vai, salvo se for para a igreja dela, é trabalhando. Então ela não trabalha secularmente, mas o trabalho dela é pregar nas igrejas. Isso não é ministério não, irmão. Ministério e chamado é de graça. O que ela está fazendo aqui, olha só, é um estádio, né, um ginásio, pregando para crente, irmão. Isso é fazer missões? Não. Isso é obra missionária? Não. Ela está ganhando almas? Claro que não. A maioria das pessoas que estão aqui, a imensa maioria, já são evangélicas. Se não é evangélicas, são desviadas de outras igrejas. Se não são desviadas de outra igreja, vão porque a família levou, alguém levou. De alguma forma já conhece o evangelho. Sabe? Então aqui é chover no molhado, irmão. Aqui é chover no molhado. Paulo pregava, depois do período que ele estava preso e começou a escrever as cartas, depois de, obviamente, evangelizar a Europa quase toda, ele foi preso e escreveu as cartas para as igrejas. Toda vez que Paulo falava para as igrejas, ou trazia as cartas para as igrejas, escrevia as cartas para as igrejas, ele estava preso. E mesmo na prisão, obviamente, ele não conseguiria fazer missões lá fora. Mas ele exortava a igreja enquanto ele estava preso. A Camila Barros está presa? Não. Não está. Tem tanto pregador que não está preso. E por que não faz a obra missionária? Por que não prega o evangelho para quem precisa ouvir o evangelho? Porque o que ela está fazendo aqui, os pastores já fazem. Mas esse é o trabalho dela. Então, eu vou já mostrar para vocês. Calma, fiquem aí, não saia. Vou mostrar. Porque aqui a gente não vai estar com falácias argumentativas. Eu vou mostrar o documento, né? Probatório de quanto que ela recebe por cachê e por pregação. Entende? Para poder justificar essa fala dela. Então ela está trabalhando aqui, ó. Isso aqui é o trabalho dela. Então vamos imaginar que a irmã Camila Barros, ela pregue 4 vezes por semana. Pode ser até mais. 4, 5 vezes por semana. Trabalho dela, irmão. Agora pergunta para ela, em quantos congressos da igreja dela ela consegue ir de 3 dias consecutivos? Você acha que ela consegue, tendo uma agenda tão concorrida? Você acha que na igreja que ela congrega, ela consegue frequentar um congresso de 3 dias no final de semana, por exemplo? Não vai, né, irmão? Não vai, não consegue. Por quê? Porque a agenda de trabalho dela não permite. Então, se a agenda de trabalho dela não permite que ela fique 3 dias consecutivos indo para a igreja dela, por que ela tem que exigir que os membros de qualquer outra igreja não faltem ao trabalho, porque tem que estar na igreja, trabalhando lá, tem que estar na igreja no culto durante 3 dias consecutivos? Você entende? Isso é quase uma alienação, é por isso, e obviamente não só por isso, né? Mas é esse um dos fatores também em que a gente tem na igreja pessoas muito pobres. Pessoas que vivem o tal do assando e comendo. E quanto mais pobres, quanto mais simples, quanto mais humilde, quanto mais faltando as coisas em casa, mais apegado à igreja a pessoa é. Ah, Isé, mas isso é uma questão de fé. Sim, eu sei que é uma questão de fé. Mas e quem é que vai colocar comida em casa? Quem é que vai colocar o alimento em casa? Eu falo já um pouco mais sobre isso. Bora ver aqui o cachê da nossa irmã Camila Barros. Fiquei curioso para saber, né? Eu consegui encontrar pelo menos 2 propostas comerciais efetivadas, né? Propostas que foram enviadas para prefeituras, como essa aqui, que é uma proposta enviada para a prefeitura de Pojuca, e a proposta foi aceita, o contrato foi fechado. Pojuca, na Bahia. A Prefeitura Municipal de Pojuca, Bahia. Objeto: proposta para execução da administração da preletora Camila Barros, no município de Pojuca, a ser realizado na data de 2 de abril de 2024, ano passado. O cachê da irmã, o valor total do contrato que a Prefeitura pagou, foi R$90 mil. Agora, para ser justo, né? Para ser honesto, como a gente sempre é, aqui tem a discriminação de como essa despesa vai ser aplicada. Passagens aéreas 10 mil, alimentação 2.200, e impressionante o valor da alimentação que a pastora Camila Barros come,
Porque 2.200 para alguém que prega, somente ela, não anda com banda, não anda com nada. Parabéns, hein? Fico feliz em saber. Traslado para toda a equipe, deve ser ela e uma assessora. Camarim. Aí o que interessa é a parte final, o valor líquido que fica para ela. R$41.760. Então você tem aqui, empresário 10 mil, hospedagem, tá tudo aqui, impostos. Vai ficar para ela R$41.760. É um trabalho de 1h30. Aí eu pergunto para vocês, a nossa irmã Camila Barros pode trabalhar todo santo dia? Pode. O membro da igreja não pode. O membro da igreja que ganha um salário mínimo de R$1.510, uma coisa assim, né? Esse não pode trabalhar todo dia, mas ela pode. Só que o salário dela é R$41 mil. 35 vezes, salário não. A 1h30 dela de pregação custa para a prefeitura R$41.750. 1h30 de ministração. Nós temos aqui uma outra proposta. Essa aqui foi aceita, só para você ver. O contrato foi assinado para ninguém achar que não, a proposta foi enviada e não sei o que. Não, tá tudo aqui. Não vou mostrar porque tem documentos sensíveis e aí não é interessante mostrar. A proposta foi aceita, o contrato foi fechado, tá aqui. Beleza? Bora para outra proposta. Também aceita, contrato assinado, tá aqui, ó, os dados. Vai para a cidade de Coelho Neto. A proposta é de R$65 mil. R$65 mil. A Prefeitura Municipal Coelho Neto, de Coelho Neto do Maranhão, né? Aí tá aqui, ó. Atração artística, Camila Barros. Duração do show, 1h30. Começando às 20 horas, R$65 mil. Esse é o custo para levar a pregadora Camila Barros. Que você não pode trabalhar, mas ela pode. Eu acho, como eu disse, uma fala muito demoníaca. Em que sentido, Zé? Porque tem muitos pregadores, ou melhor, tem muitos pastores que querem manter você na igreja, como escravos da igreja. De modo que, se você chega pro pastor e fala, pastor, eu estou montando um negócio. Só que esse negócio, Deus vai me abençoar, Deus abriu as portas, aquela coisa toda, mas aí eu não vou poder vir no culto da quarta-feira, porque eu tenho que estar com ele aberto à noite. Só que o pastor vai dizer, se for um pastor, como a maioria não o sábio, né? Não é todos, não vou colocar todo mundo aqui na vala comum. Ele vai dizer, irmão, se o teu negócio te atrapalha de ir para a igreja, fecha o teu negócio, porque esse negócio não é de Deus. Ou não é assim? Aí você arruma um emprego e o emprego te impede de ir para a igreja no meio da semana. Aí você fala, pastor, estava desempregado, 5 anos sem trabalhar, Deus abriu as portas, apareceu o emprego. Só que eu não vou poder vir para a igreja no meio da semana, só no domingo. Se for um pastor, com uma imensa maioria, ele vai dizer, irmão, se o teu emprego te faz deixar de vir para a igreja, é porque esse emprego não é de Deus. Larga esse emprego, que Deus vai te abençoar e vai te dar um melhor. Não é assim? E quantos testemunhos a gente tem, né? De irmãos que diziam assim, irmãos, eu estava pedindo a Deus uma oportunidade de emprego, Deus abriu uma porta, eu achava que era de Deus, mas o pastor sabiamente me orientou e disse, irmão, se o teu emprego te impede de vir para a igreja, então é porque não é de Deus, né? Não é de Deus, não aceita. E a pessoa não aceitou e depois Deus deu a ela uma oportunidade infinitamente maior. Tá vendo aí, irmão? Graças a Deus. É verdade, irmão. A gente vê testemunhos assim. Mas quantas pessoas não têm essa sorte de depois aparecer uma oportunidade melhor? E aquelas que não conseguem testemunhar porque ficaram na situação que estavam, ou até pior, porque ouviram a voz de um irresponsável, perderam a oportunidade e ficaram sem emprego. A gente sempre dá glória a Deus pelo aquele testemunho que a gente ouve. E diz, olha aí que bênção, Deus abriu as portas mesmo aí, ó. Deus honrou. Sim, mas e aqueles a quem Deus não honrou? E aqueles que ouviram a voz do irresponsável e simplesmente se ferraram, não arrumaram emprego? A gente não ouve esses testemunhos, né? Então não deixem, de forma nenhuma, que pessoas como a Camila Barros e como pastores irresponsáveis, ela fala sobre burnout aí. Tem vários pastores, inclusive eu vou fazer essa semana um vídeo sobre o pastor Paulo Júnior, né? Lembra o pastor Paulo Júnior? Sabe quem é? Aquele pregador, a igreja do Calvário, salvo engano, né? Fala muito bem, bate forte também.
está de férias e publicou uma nota dizendo que vai estender por mais 60 dias. Está tratando do burnout. É uma exclusividade dele? Não. A imensa maioria dos pastores e pregadores sofrem de burnout. Por quê? Porque trabalham muito. A Camila Barros trabalha pra caramba. Óbvio que trabalha, né? Lembre-se que isso que eles fazem é trabalhar. Então por que você não pode? E enquanto você continua nessa idolatria com o teu pastor, achando que você não pode deixar de trabalhar, porque você tem que estar turnado ali na igreja, você não prospera, irmão. A sua prosperidade, ela está diretamente associada ao seu trabalho. Quanto mais você trabalhar, e obrigatoriamente você não precisa trabalhar no pesado para poder ser rico, e certamente você não vai. Se você é alguém que trabalha muito no pesado, você certamente não vai conseguir prosperar, você não tem nem tempo disso. Mas não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de vezes que você vai para a igreja. Tem muito mais a ver com a quantidade de trabalho que você tem, ou de energia que você deposita naquilo que você empenha para ganhar dinheiro efetivamente. Então se você tiver que ir para o seu trabalho, trabalhar de domingo a domingo, para cuidar da sua casa, dos seus filhos, dar uma educação melhor para você, para os seus filhos, uma saúde melhor para você, para sua família, e não por aí para a igreja, meu irmão, primeiro você. A igreja é secundário, entenda isso. Eu cheguei cansado, não posso ir para a célula, mas eu tenho que ir, porque senão meu líder vai reclamar. Aí você vai quebrado para a célula, não preste atenção, não ouve, não entende absolutamente nada, até cochila. Fez o quê? Não descansa. E no dia seguinte tem que trabalhar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então não ouça essas conversas desse povo, porque isso só te aprisiona. Enquanto mais você tiver, quanto mais vezes você for para a igreja, pior vai ficar a tua condição financeira, pior vai ficar a tua condição com a tua família. Você não consegue mudar de vida, você não consegue entregar mais para tua casa. Eu vou finalizar, porque senão eu falo 3 dias e 3 noites aqui, dizendo o seguinte: talvez esse seja um dos problemas pelo qual nós temos dentro da igreja evangélica tanta gente passando dificuldade, tanta gente pobre, tanta gente incluídas nas classes D, C, E, F, G, as piores. Os piores índices de pobreza são de pessoas que estão dentro da igreja. Você já pensou nisso? Já parou para refletir? Não olha para a igreja de Alphaville, não olha para a igreja da Lagoinha, não, daqueles que acompanham o David Leonardo, não. Olha para as igrejas de periferia, quem é que estão lá dentro, quem é que fazem parte? Pessoas cada vez mais pobres. E ainda assim, misteriosamente, todo dia estão na igreja. São 3, 4 cultos toda semana. E as pessoas estão lá, a igreja lotada. As mesmas pessoas, pobres, porque ouvem Camila Barros falar. Porque ouvem pessoas como Camila Barros, pastores, que querem que todo dia saia para a igreja e todo dia você leve oferta. Simples assim. Para manter a vida dele. Para sustentá-lo. Só. Nada mais. Enquanto isso, como é que está a tua família? Como é que está a tua conta bancária? Então não ouça a Camila Barros. Essa é uma fala completamente diabólica que aprisiona as pessoas. Muito mais do que dá, conforto espiritual, paz espiritual. Não, é aprisionamento de verdade. Quanto mais pobre, mais necessitado da igreja. Quanto mais miserável, mais necessitado da igreja. Não tem a relação, eu tô pobre, eu tô miserável, eu preciso de dinheiro, eu vou trabalhar. Não tem. Quanto mais pobre, mais eu preciso ir pro culto. Mais eu preciso ir pro ciclo de oração. Mais eu preciso estar na igreja, aos pés do pastor, ouvindo ele pregar. E aí, fica esse ciclo vicioso, que fica na tua vida, na tua casa, passa pros filhos e por aí vai. E aí a geração que você vive e a geração que virá depois de você na sua família continua nesse mesmo padrão de pobreza e de pessoas que estão na igreja. Pobreza mesmo estando na igreja. Reflita sobre isso. Acho que eu me inseri demais, né? Mas se você concorda ou discorda de mim, deixa o teu comentário aqui embaixo. Comenta o que você pensa disso e deixa o teu like também. Tchau.